Jesus diz à multidão que é preciso confiar em Deus e ter cuidado com o ensino hipócrita dos religiosos que não são sinceros. O obedecer a tudo de hoje está em Lucas 12, 1 a 12. Nesse meio tempo, tendo se juntado uma multidão de milhares de pessoas a ponto de se atropelarem umas às outras, Jesus começou a falar primeiramente a seus discípulos, dizendo: Tenham cuidado com o fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Não há nada escondido que não venha a ser descoberto, ou oculto que não venha a ser conhecido. O que vocês disseram nas trevas será ouvido à luz do dia, e o que vocês sussurraram aos ouvidos dentro de casa será proclamado dos telhados. Jesus fala a uma imensa multidão que o cercou a respeito do ensino fingido dos fariseus, que seria como um fermento, pequenas coisas erradas, aparentemente inofensivas, mas que prejudicam toda a vida espiritual de uma pessoa. Ele diz que essas pequenas coisas secretas um dia seriam conhecidos por todos. Aquilo que foi feito escondido seria exposto ao mundo. Se o que foi feito for bom, tudo bem, as pessoas aprovarão. Mas se o que foi feito é errado, esse erro vai ser conhecido e reprovado por todos. E Jesus prossegue: Eu lhes digo, meus amigos, não tenham medo dos que matam o corpo e depois nada mais podem fazer. Mas eu lhes mostrarei a quem vocês devem temer. Temam aquele que, depois de matar o corpo, tem poder para lançar no inferno. Sim, eu lhes digo, esse vocês devem temer. O mestre diz para não temer as ameaças dos fariseus. Mesmo que eles usem de violência e tirem a vida de alguém, isso é o máximo que conseguiriam fazer. Jesus orienta seus discípulos para temerem a Deus, que além de ter o poder para tirar a vida, ainda pode fazer essa pessoa perecer no inferno. O corpo é mortal e a vida física é limitada pelo tempo, mas a alma das pessoas é eterna. E o destino eterno da pessoa pode ser o céu ou o inferno. Isso deve fazer as pessoas refletir. O mestre ainda encoraja seus ouvintes, dizendo: Não se vendem 5 pardais por 2 moedinhas? Contudo, nenhum deles é esquecido por Deus. Até os cabelos da cabeça de vocês estão contados. Não tenham medo, vocês valem muito mais do que muitos pardais. Eu lhes digo, quem me confessar diante dos homens, também o Filho do Homem o confessará diante dos anjos de Deus. Mas aquele que me negar diante dos homens será negado diante dos anjos de Deus. Todo aquele que disser uma palavra contra o Filho do Homem será perdoado, mas quem blasfemar contra o Espírito Santo não será perdoado. Quando vocês forem levados às sinagogas e diante dos governantes e das autoridades, não se preocupem com a forma pela qual se defenderão, ou com o que dirão, pois naquela hora o Espírito Santo lhes ensinará o que devem fazer. Jesus antevê que os discípulos seriam perseguidos pelos fariseus e mestres da lei. Eles iriam até ameaçar tirar a vida dos seguidores de Jesus. Mas os verdadeiros discípulos do Mestre não precisariam ter medo. Deus tem o controle de tudo. Até as aves que eram vendidas pelos comerciantes não eram esquecidas por Deus. Deus conhece cada servo que ele tem. E Deus se preocupa muito mais com os seus servos do que com as aves. Em breve virá perseguição a todos aqueles que creem em Jesus. E é preciso manter-se firme na fé e confessar o Messias diante dos perseguidores. Jesus também vai confirmar diante dos anjos o nome daqueles que ficarem firmes. Mas a recíproca é verdadeira também. Quem der para trás e negar a Jesus vai ser rejeitado diante dos anjos pelo Mestre. E Jesus ainda adverte: o Filho de Deus até perdoaria se fosse negado, mas quem falar contra o Espírito Santo de Deus vai receber um juízo muito grande. Isso porque o Espírito Santo é quem habita na vida do verdadeiro seguidor de Jesus, dando sabedoria e ousadia para ter vitória no meio da perseguição e da provação. Negar o Espírito Santo é recusar a presença maravilhosa de Deus em sua vida. Você está preparado para confessar o Senhor Jesus diante das pessoas? O Espírito Santo lhe dará poder para isso. Continue a seguir o Mestre comigo.